Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia, né? Aí já quinta-feira, semana passa muito rápido, né? E a gente nem percebe quando vai ver já final de semana novamente, né? Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia dessa semana, por mais esse tempo de comunhão com a palavra, com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor tem nos ensinado durante esse ano de 2023. Nós queremos te entregar esse ano, Senhor, nas tuas mãos, a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo que nós temos feito. Que tudo, Senhor, esteja debaixo da tua proteção, do teu amor que é fiel e verdadeiro, da tua graça, Senhor, que nós temos recebido todos os dias para continuar, para permanecer, para perseverar, Senhor, nessa leitura. Muito obrigada, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que tem estado aqui com a gente. Pai, muito obrigada pelo crescimento do canal. Muito obrigada, Senhor, porque pessoas como eu, como esses meus irmãos que têm estado aqui no canal, eles estão interessados em crescer nesse relacionamento com o Senhor, em conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. Muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida deles, Pai, através da leitura. Eu sei, Senhor, que há um crescimento sendo feito no nosso interior, no nosso espírito. E isso não é visível, isso não é palpável, mas isso é real, isso está acontecendo. E no momento oportuno nós vamos perceber o quanto o Senhor tem feito nós crescermos espiritualmente, o quanto a nossa fé tem sido fortalecida, o quanto o nosso entendimento tem sido transformado. Senhor, que as circunstâncias ao nosso redor nos revelem quem verdadeiramente nós temos sido de dentro para fora. Obrigado, Espírito de Deus. Te amamos e desejamos cada dia mais a tua presença. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, hoje, semana 27, dia 4, né? Nós já estamos na quinta-feira, dia 29 de junho. E nós vamos para mais 2 capítulos, né, do livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 20 e 21. Praticamente na sexta-feira a gente já termina o livro de 1 Reis, né, que é o capítulo 22, e a gente vai ler 2 Crônicas também. Então, na sexta-feira, depois de amanhã, a gente já termina o livro de 1 Reis, e aí semana que vem a gente já entra em 2 Reis, já na segunda-feira, tá? Então, caminhando aí dentro desse processo de divisão dos reinos de Israel e reino de Judá, com vários reis, né, tomando posse e sendo destituído, sendo morto, né, e outro entrando no seu lugar. Reino do norte cada dia mais se afastando do Senhor. O reino de Judá em partes adorando a Deus, em partes também abandonando ao Senhor. E a gente vai ver o desfecho de tudo isso, que é justamente no cumprimento das profecias que vão acontecer através dos profetas, né? Domingo, como eu falei para vocês, a gente já começa a ler um profeta menor, que é Obadias, e depois, semana que vem, a gente já começa também a ler Jonas. Então a gente vai começar a entrar aí dentro do livro dos profetas, ó. Depois na outra semana já começa Isaías, Amós, Miqueias. Gente, é tremendo ver como esses reis de Israel e de Judá, eles vão caminhando na história e ao mesmo tempo esses profetas sendo usados pelo Senhor para falar com esses reis, para dizer o que está acontecendo no reino de Israel e no reino de Judá. E por que o Senhor vai permitir que os inimigos então comecem a oprimir, a trazer opressão sobre Israel e sobre Judá. Amém? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 20 e 21. Diz assim, 1 Reis, capítulo 20, versículo 1 diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e junto com 32 reis, aliados com seus carros de guerra e cavalos, cercaram a cidade de Samaria, capital de Israel. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: é isto o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, também o melhor das suas esposas e seus filhos. E o rei respondeu: está bem, ó rei, meu senhor, eu e tudo o que tenho é seu.
Os mensageiros voltaram com outro recado da parte do rei Ben-Hadad: você não somente deve me dar sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, por estas horas, vou enviar meus homens, e eles vão entrar no seu palácio e nas casas do seu povo, e vão tomar tudo o que quiserem. Então Acabe reuniu os conselheiros de Israel e disse: vejam só o que este homem está fazendo. Ele está querendo a nossa desgraça, apesar de eu já ter dito que pode levar minhas esposas, meus filhos, a prata e o ouro, conforme ele exigiu. Os seus conselheiros e todo o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, o seu servo dará tudo o que me pediu da primeira vez, mas não permitirei que seus homens entrem no palácio e nas casas do povo. E os mensageiros levaram a resposta a Ben-Hadad. Então o rei da Síria mandou esta mensagem a Acabe: que os deuses façam a mim mais do que vou fazer a você, se eu não transformar Samaria em punhados de pó para cada um dos meus homens. O rei de Israel replicou: digam a ele, o guerreiro que está preparado para a batalha não deveria se orgulhar como um guerreiro que já venceu a batalha. Esta resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad quando ele e os outros reis bebiam em suas tendas, e ele ordenou aos seus oficiais: preparem-se para atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de combate na frente da cidade. Enquanto isso, um profeta foi até o rei Acabe e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse exército inimigo enorme? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos. Assim, finalmente, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: mas quem fará isso? E o profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados que vêm das províncias o farão. Deverão atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então ele convocou os jovens soldados vindos das províncias, eram 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, um total de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os outros 32 reis aliados ainda bebiam e se embriagavam, os primeiros soldados de Acabe saíram da cidade. Quando os jovens soldados das províncias se aproximavam, os sentinelas de Ben-Hadad informaram: alguns soldados de Samaria se aproximam. E Ben-Hadad disse: peguem esses homens vivos, quer eles venham em paz ou venham para a guerra. Os jovens soldados das províncias marcharam para fora da cidade, e o exército os seguia. E cada um matou o seu adversário. De repente, todo o exército sírio fugiu de medo. Os soldados israelitas foram atrás deles, mas Ben-Hadad e alguns oficiais escaparam a cavalo. O rei Acabe saiu, destruiu a maior parte dos cavalos e dos carros de guerra e causou pesadas baixas ao exército sírio. Então o profeta se aproximou do rei Acabe e disse: apronte-se para outro ataque, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará novamente. Isso porque depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram. Mas nós podemos vencê-los se o combate for nas planícies. Mas desta vez vamos substituir os reis por outros comandantes. Forme outro exército igual ao que você perdeu. Consiga o mesmo número de cavalos, de carros e de homens. Vamos lutar de novo contra eles nas planícies, e não há dúvida de que os derrotaremos. E o rei Ben-Hadad fez conforme eles sugeriram. No ano seguinte, Ben-Hadad convocou o exército sírio e marcharam de novo contra Israel, desta vez em Afec. Os israelitas também foram convocados, estabeleceram linhas de abastecimento e saíram para enfrentar os sírios. O exército de Israel podia ser comparado a 2 pequenos rebanhos de cabras em comparação com as vastas forças dos sírios que cobriam todo o campo. Então o homem de Deus foi ao rei de Israel levar a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, visto que os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, eu vou ajudar você a derrotar este vasto exército e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias. E no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados sírios no primeiro dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou outros 27.000. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu no quarto interior de uma das casas.
Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, temos ouvido dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos até o rei de Israel vestidos com roupas de saco e colocar cordas ao redor dos nossos pescoços. Talvez ele deixe você viver. Então eles foram ao rei de Israel, vestidos de pano de saco e com cordas no pescoço, e pediram a ele: O seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixes viver. E o rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um sinal de esperança e exclamaram: Sim, o seu irmão Ben-Hadad. Vão buscar o meu irmão, o rei de Israel disse a eles. E quando Ben-Hadad chegou, o rei o convidou a subir no seu carro. Ben-Hadad disse a Acabe: Vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai. E você pode estabelecer postos de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: Mediante um tratado o deixarei ir. Então Acabe fez um tratado com ele e o deixou ir embora. Nesse meio tempo, o Senhor deu ordem a um dos discípulos dos profetas para dizer ao seu companheiro: Dê-me um golpe. Porém o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse a ele: Já que você não obedeceu à voz do Senhor, um leão vai matar você logo que sair daqui. Quando ele saiu, um leão o atacou e o matou. Depois o profeta se dirigiu a outro homem e disse: Dê-me um golpe. E o homem golpeou o profeta e o feriu. Então o profeta esperou pelo rei ao lado da estrada, tendo colocado uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar. Quando o rei ia passando por ali, o profeta gritou para ele e disse: Senhor, eu estava no campo de batalha e um homem me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie este homem, se ele escapar, você deve morrer, ou então me pagará 35 quilos de prata. Mas enquanto seu servo estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. Bem, nesse caso, a culpa é sua, respondeu o rei de Israel. Você terá que pagar. Então o homem arrancou a faixa que cobriu seus olhos e o rei reconheceu que era um dos profetas. E o profeta falou ao rei: Assim diz o Senhor, já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele. E o seu povo vai morrer em lugar do povo dele. Então o rei de Israel foi para casa em Samaria, aborrecido e irritado. Vocês percebem, capítulo 20 traz a história, né, de dois ataques do rei da Síria, que o próprio Senhor, né, praticamente permitiu que isso acontecesse ao reino de Israel, o reino do norte, onde Acabe era o rei nesse momento. E Acabe é avisado por um profeta, que o nome dele nem aparece aqui no texto bíblico. Esse profeta tem a mensagem do Senhor nas duas vezes e agora também no final para Acabe, dizendo que o Senhor venceria a batalha por Acabe, pelo exército dele. Então, diversas vezes o Senhor se mostra o Senhor dos exércitos, né? Aquele que peleja as nossas pelejas por causa da afronta que os nossos inimigos trazem contra nós. Então, o livramento que Acabe estava tendo da parte dos sírios, com o Senhor lutando as batalhas, era para que Acabe reconhecesse que o Senhor é o Senhor dos exércitos em Israel e que ele então que ele se arrependesse dos seus pecados a respeito da idolatria, a respeito de todo o pecado que estava sobre o reino do norte. Mas Acabe não se arrependeu e ainda mesmo diante do seu inimigo, junto dele, na frente dele, ele libera Ben-Hadad para continuar reinando, né, debaixo de um tratado que não havia a recomendação do Senhor para isso. O Senhor disse que era para morrer, né, tanto o rei da Síria quanto todo o seu exército. Mas Acabe mais uma vez desobedece o Senhor e então o Senhor vem novamente com o mesmo profeta ou outro e diz que ele vai morrer então por conta de não ter matado seu inimigo e todo Israel vai sofrer também por conta disso, pela desobediência do rei. Gente, em diversos momentos na palavra aqui nós vamos perceber essa consequência recaindo sobre o povo por causa de um rei profano, por causa de um rei desobediente, por causa de um rei que não quer ouvir o Senhor. E aí vocês podem me dizer assim: mas por que o povo, sendo inocente, também vai morrer? Também vai ser, então, vai receber a punição, né? Porque, na verdade, tem a ver com consequências de uma liderança
que não nos leva para um lugar de obediência ao Senhor. Então, quando o rei também pecava, ele automaticamente levava o povo à desobediência, porque ele deixava de ensinar a palavra, porque ele deixava de dar direção ao povo, porque ele deixava de corrigir o povo nos seus erros. Um rei, ele, dentro da palavra de Deus, ele diz respeito a um homem que tem então a conexão, deveria, né, ter a conexão com o Senhor para reinar sobre o seu povo. Esse era o papel do rei em Israel, desde Saul até o último rei, que vai ser o próprio Senhor Jesus. O papel desse rei é: a minha conexão com Deus precisa estar totalmente limpa para que eu ouça do Senhor e consiga então governar o meu povo debaixo da obediência, da soberania de Deus. Mas quando um rei ele era negligente, automaticamente toda a sua geração, todo o povo que estava sobre o seu reinado, sobre o seu comando, provavelmente também estava em pecado. Então Deus automaticamente punia tanto o rei quanto o povo, porque eles deixaram de obedecer ao Senhor. Capítulo 21. Nabote, um homem de Jezreel, tinha uma plantação de uvas nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. Um dia o rei falou com ele, mostrando interesse em comprar aquela propriedade. Desejo a sua vinha para formar uma horta, explicou o rei, já que fica ao lado do palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se for do seu agrado, eu lhe pagarei um preço justo por ela. E Nabote, porém, respondeu: o Senhor me proíbe de dar essa terra que é herança dos meus pais. Então Acabe voltou ao palácio aborrecido e com muita raiva, porque Nabote de Jezreel lhe havia dito: não darei herança dos meus pais. Ele não quis saber de comer, foi deitar-se e virou o rosto para a parede. O que está acontecendo com você? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você não se alimenta? O que deixou você assim tão aborrecido? Pedi a Nabote que me vendesse a sua plantação de uvas, ou que trocasse por outra terra, e ele não quis fazer o negócio. Acabe disse a ela: afinal de contas, você é ou não é o rei de Israel? Perguntou Jezabel. Levante-se, coma e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a plantação de uvas de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, selou as cartas com o selo real e mandou às autoridades de Jezreel, onde Nabote morava. Na carta ela escreveu: reúna os moradores da cidade e anuncie um dia de jejum e oração. Depois façam com que Nabote compareça no lugar de destaque entre o povo e encontrem 2 homens vadios que o acusem de amaldiçoar Deus e o rei. Depois levem Nabote para fora e o matem a pedradas. Os anciãos da cidade de Nabote e outros líderes fizeram conforme as instruções da rainha Jezabel. Oficializaram o jejum e colocaram Nabote para sentar-se no lugar de destaque no meio do povo. Então 2 homens de mau caráter acusaram Nabote diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei. E ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Os anciãos da cidade e os outros líderes mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia de que Nabote havia sido apedrejado até morrer, disse a Acabe: lembra-se daquela plantação de uvas que Nabote não quis vender a você? Bem, você pode ficar com ela agora. Ele está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, desceu para tomar posse daquela plantação de uvas. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: vá até Samaria para se encontrar com o rei Acabe. Ele está na plantação de uvas de Nabote, a fim de tomar posse dela. Diga a ele: assim diz o Senhor, já não basta o mal em matar Nabote? Era preciso que você se apossasse de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor, por causa disso, os cães vão lamber o seu sangue fora da cidade, da mesma maneira como lamberão o sangue de Nabote. Então o meu inimigo me encontrou, exclamou Acabe. Então o meu inimigo me encontrou, exclamou Acabe ao ver Elias. Sim, respondeu Elias. Por que você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Por isso ele diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você, e vou acabar com você, e não vou permitir que sobreviva nenhum dos seus descendentes do sexo masculino,
tanto escravo como livre. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família do rei Baasa, filho de Aias, porque você provocou a ira de Deus e levou todo Israel a pecar. E a respeito de Jezabel, o Senhor diz: os cães vão devorar o corpo de sua esposa Jezabel, junto aos muros de Jezreel. Os membros que pertencem à família de Acabe, que morrerem na cidade, serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves dos céus. Nenhuma outra pessoa se vendeu tão completamente como Acabe, pois sua esposa Jezabel conseguiu que ele fizesse toda espécie de mal que o Senhor reprova. Ele foi culpado porque adorou ídolos, como adoram os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Quando Acabe ouviu essas profecias, rasgou as roupas, usou roupa feita de pano de saco, jejuou, passou a dormir em cima de panos de saco e a andar de cabeça baixa. Então veio outra palavra do tesbita Elias da parte do Senhor. Está vendo como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não vou aplicar o castigo que prometi enquanto ele estiver vivo, mas vou aplicar ao filho dele. Capítulo 21 fala sobre essa história de Nabote, um israelita, né, que tinha uma plantação de uvas no território de Jezreel. E infelizmente Acabe olha para essa plantação de uvas e deseja esse campo, deseja essa terra para fazer uma horta. Gente, o princípio espiritual que está dentro dessa história é tão poderoso, porque vinha fala de alegria, vinha fala de Espírito Santo, que é a uva, né? Vinha fala o próprio vinho, né? Que fala do sangue de Jesus, dessa restauração. O vinho fala de tantas coisas dentro da palavra que essa vinha de Nabote que é tomada nesse momento tem algo extremamente poderoso, né? Que Acabe estava fazendo contrariamente à sua vida. E ele diz para que ele quer esse campo? Para fazer uma horta. Gente, qual o interesse em um homem que tem tudo que tem como Acabe, todo o território, né, que ele tinha, e ele simplesmente olha para o que é do seu próximo, o que é de Nabote, e ele quer aquela vinha, para destruir aquela vinha, para plantar uma horta, para plantar legumes e verduras. Olha que absurdo, tamanha era o afastamento, o pecado na vida de Acabe. Ele simplesmente deseja o que é do seu próximo, uma herança que vinha dos pais de Nabote, e ele simplesmente deseja aquilo com todas as suas forças, a ponto de ficar irritadinho, a ponto de ficar sem comer, a ponto de perder a sua paz. E essa esposa, que é extremamente sanguinária, né? Jezabel tem um espírito extremamente sanguinário, terrível, maldoso. Ela usa a autoridade do seu próprio marido para mandar matar Nabote com mentiras, acusações infundadas. Sempre há pessoas que estão dispostas a mentir, a falar contra alguém em favor de dinheiro, em favor de propina, em favor de elogios, em favor de posições, né? E é isso que acontece com Nabote. E o Senhor então diz para Acabe que ele vai morrer, toda a sua família vai morrer por conta desta situação e por ter feito Israel pecar contra o Senhor, com tamanha idolatria e com tudo que ele já tinha feito. Acabe, conhecendo o Senhor dos exércitos, sabendo quem é esse Deus, ele então se humilha, e o Senhor diz: por causa do coração, da humilhação, do arrependimento de Acabe, eu não vou fazer com ele, mas as consequências do pecado de Acabe vão atingir sim a família dele. E é através do filho que ele cumpre essa promessa. Você também pode me dizer novamente, né? Mas assim, não foi Acabe que fez o filho dele, por que ele deveria então cumprir a profecia no filho? Porque provavelmente o filho de Acabe já estava reinando também em Israel, já estava ali dentro daquele reino trabalhando, e com certeza ele era tão desobediente, tão terrível quanto o pai. Então o Senhor vai julgar a casa de Acabe através do seu filho. Nós vamos ver essa
essa passagem depois, em seguida. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quinta-feira aí para todo mundo. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui para continuar a nossa leitura e seguir, né? Nós vamos ler 1 Reis 22 amanhã e um texto lá de 2 Crônicas 18, que provavelmente é o mesmo texto. E aí depois de amanhã a gente já começa com 2 Crônicas, depois Obadias e assim por diante, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.